Então, essa é uma introdução do que vamos trabalhar na nossa segunda aula. No ano de 1742, o astrônomo sueco Enden Celsius, ele publicou sua proposta de temperatura. Ele se baseou nas mudanças de estado físico da substância mais abundante, que é a água. Na época, ele utilizou um termômetro de mercúrio, onde media a temperatura de fusão da água, que é a temperatura em que o gelo ele derrete, e medir a temperatura de ebulição da água, que é a temperatura em que a água ela vira vapor. Então, ele definiu como 0 a temperatura de ebulição da água e 100 a temperatura de fusão, e dividiu a escala em 100 partes, por isso que ela é conhecida como escala centígrada. Como estamos vendo aí, ó, na imagem, ele utilizou 0 graus Celsius, que era a temperatura de ebulição da água, e 100 a temperatura de fusão. Mais tarde, essa escala aqui ela foi invertida, passando 0 para a temperatura de fusão da água e o 100 para a temperatura de ebulição. No ano de 1948, essa escala ela foi batizada oficialmente Celsius, que é em homenagem ao criador original. Então, agora vamos para nossa outra escala, que é a escala Kelvin. É muito importante saber que a escala Kelvin, ela não é em graus. Então, estamos vendo aí, a escala, ela é também uma escala centígrada, ou seja, a diferença do ponto de fusão e ebulição da água também foi dividida em 100 partes. Na escala Kelvin, a temperatura de fusão da água equivale a 273,15. Lembrando que é pouco utilizado, poucos livros que utilizam esse vírgula 15, e a temperatura de ebulição equivale a 373,15, que também dificilmente utiliza esse vírgula 15. Repare que como as duas escalas foram divididas em 100 partes, ou seja, as duas são centígradas, a variação de temperatura de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Tem também a escala Fahrenheit, que ela é utilizada nos Estados Unidos. O símbolo dela é graus F, que é graus Fahrenheit. Nessa escala, o ponto de fusão da água é de 32 Fahrenheit e o zero de ebulição da água é de 212. Ela não é dividida em 100 partes, ou seja, ela não é centígradas. Essa nossa segunda aula será uma aula super de boa, apenas para a gente conhecer melhor as três escalas. Na aula 3, a gente vai trabalhar a conversão entre essas escalas. Então, para começar, quando a gente olha aqui, já dá para perceber que as três elas possuem dois pontos principais. Aqui nós temos 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, e aqui temos 373 Kelvin e 273 Kelvin. Então, é muito importante saber que Kelvin é o único que não é em graus. A gente pode falar 5 graus Celsius, 5 graus Fahrenheit, mas não podemos falar 5 graus Kelvin. Não, é apenas 5 Kelvin. Então, aqui eu tenho essa escala Celsius, ela vai de 0 a 100. Então, ela é dividida em 100 partes. Temos aqui Fahrenheit, ela vai de 32 a 212. Vamos diminuir 212 por 32, vai dar 180. Temos aqui Kelvin, a gente vai diminuir 373 por 273, vai dar 100, ela também é dividida em 100. Ou seja, Celsius e Kelvin são divididas em 100 partes. Essa aqui vai de 0 a 100. Você pode me falar, mas existe temperatura maior do que 100 e existe temperatura abaixo de 0. Quando eu falo que essa aqui vai de 0 a 100, não é que ela vá apenas até o 100. É porque o tamanho é a diferença entre o ponto de gelo e o ponto de vapor de 0 até 100. Eu tenho 100 partes e cada parte dessa aqui, ela equivale a 1 Celsius. Então, temos aqui a escala Fahrenheit, essa escala. Quando a gente olha aqui para esse quadro, a gente já percebe que ela é mais diferentona. Por quê? Celsius ele possui 100 divisões, Kelvin ele possui 100 divisões, já Fahrenheit possui 180 divisões. Ele não utilizou o gelo como Celsius fez, porque senão ficariam bem parecidos.
Quando ele escreveu a sua escala, ele utilizou ali gelo e cloreto de amônio. Ela começa nos pontos fixos, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Ou seja, a escala Fahrenheit não é uma escala que possui 100 divisões. Ela é 212 menos 32 é 180 graus. Se ela possuísse 100 divisões, era 32 mais 100, aqui teria que ser 132, mas não, é 212. Então, quando aqui ela aumenta 1 grau, essa aqui ela não vai aumentar 1 grau também. Por quê? Porque elas não possuem divisões iguais. Agora aqui, quando aumenta 1 grau, aqui em Kelvin também vai aumentar 1, porque elas são divididas em 100, são divididas em 100 partes. Aí, como é que a gente vai saber se aqui aumentar 1 grau, quantos graus vai aumentar aqui em Fahrenheit? Então, é isso que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Então, temos aqui a nossa última escala, que é a escala Kelvin. Então, essa nossa escala, ela é a escala mais correta fisicamente. Ela é a escala absoluta, é a nossa escala universal, como eu já disse, ela não necessita de graus. Então, aqui temos 0 graus Celsius, aqui temos 32 graus Fahrenheit e aqui temos 273 Kelvin. Não falamos 273 graus Kelvin. Então, gente, Kelvin, o zero Kelvin, ele é conhecido como zero absoluto. O que é esse zero absoluto? É o limite inferior de temperatura. Gente, é muito importante saber que Kelvin ele não possui temperatura menor do que zero. Ou seja, ele não possui temperatura negativa. Então, o zero absoluto ele é o limite inferior de temperatura de um sistema. Isso quer dizer que quando eu tenho um sistema, como eu expliquei na nossa primeira aula, que a temperatura ela é o grau de agitação das moléculas, então eu não posso abaixar a temperatura até onde eu quiser. Então eu posso baixar essa temperatura até quanto? Então, qual é o limite inferior de temperatura? Qual seria aquela temperatura que qualquer coisa estaria completamente congelada? Que as moléculas elas estariam completamente paradas. Pensa nisso, a temperatura, como a gente estudou na nossa primeira aula, ela é o grau de agitação das moléculas. Como vimos, passei até um exemplo. Então, eu tenho lá um monte de moléculas agitadas no sistema e aí elas começam a ser resfriadas. À medida que eu vou resfriando esse sistema, as moléculas que estavam muito agitadas começam a ficar menos agitadas. Vai chegar um momento que elas vão estar praticamente com o grau de agitação das moléculas vão ser nulo, como eu expliquei na nossa primeira aula, aquele exemplo que eu dei sobre a panela, que eu tirei a panela quente do fogo, deixei esfriar um pouco e coloquei no congelador. Então, as moléculas dela foram parando, estavam bem agitadas, que estavam no fogo. Então, foram parando, quando eu coloquei no congelador, até elas ficarem com as moléculas nulas. O grau de agitação dela ficaram nulo. E quando ele estiver completamente nulo, ele perdeu completamente sua agitação. A sua temperatura está tão baixa, mas tão baixa que a agitação das moléculas é praticamente nula. E aí eu chego no 0 Kelvin. Mas o 0 Kelvin seria quantos Celsius? Então, gente, 0 Kelvin seria quantos Celsius? Então, gente, o 0 Kelvin equivale a quantos graus Celsius? Vamos observar essas duas escalas, Celsius e Kelvin. Então, gente, a conversão que a gente vai trabalhar na próxima aula entre Celsius e Kelvin será super simples. Já entre Celsius e Fahrenheit será um pouco mais complicada porque elas não possuem a mesma quantidade de divisões. Mas aqui eu tenho 100 divisões e aqui também eu tenho 100 divisões. A escala Celsius, a gente vê aí que começa 273 e a escala Celsius em 0 graus. Então, se aqui em Celsius ela aumenta 1 grau, aqui ela também vai aumentar 1 grau. Já não é o caso dessa aqui. Vamos observar apenas essas duas escalas por enquanto. Então, quando aqui de 0 graus Celsius, se aumentar mais 1, vai para 1 grau Celsius. E aqui, se aumentar mais 1, vai para 270
Então, e vai até 373 Kelvin. Então, vamos lá. Kelvin, Celsius, as duas possuem as mesmas quantidades de divisões. Então, veja como vai ser fácil converter isso. Eu vou falar melhor na nossa próxima aula, que é na nossa aula 3. Na verdade, nossa aula 3 vai ser Celsius para Fahrenheit, mas na nossa aula 4 vai ser transformação de Celsius para Kelvin, que vai ser super simples. Então, vamos aqui para Celsius. Como é muito simples, como as duas possuem as mesmas quantidades de divisão, então se aqui aumenta um, aqui vai aumentando um e assim sucessivamente. Então, lembrando que aqui vai essa escala e essa vai estar sempre casadinho. Se aqui aumentou 2 graus, aqui vai aumentar 2 graus. Só que aqui, se aqui aumentar 2 graus, vai para 2 graus Celsius. E aqui vai para 275, que vai aumentar 2 graus. Então, essa é super fácil saber. Tá em Celsius, saber quanto seria em Kelvin. Então, já essa aqui, Fahrenheit, é bem mais complicado. Então, gente, essa é a nossa aula e espero que tenha dado para entender um pouco e a gente vai trabalhar sobre a conversão de escala na nossa próxima aula.